Imagine abrir a porta e encontrar a noite feita de olhos, fileiras e fileiras de olhos amarelos alinhados entre as árvores, a lua batida nos pelos e o silêncio quebrado só pelo farfalhar de peles. Helena não teve tempo para surpresa. A visão caiu sobre ela como um golpe. Centenas de sombras encostadas na linha das árvores, corpos baixos, o brilho das pupilas refletindo a pouca luz que restava. O cercado, normalmente um mosaico de lã e sinos, parecia um alvo no centro de um anfiteatro vivo. Rook, o cão de guarda, estava na soleira com ela. O pelo do seu dorso eriçava numa linha tão nítida quanto a lâmina de uma faca. Ele não latiu, rosnou uma única vez, profundo, um som que Helena conhecia desde que o treinou filhote para ouvir montanha e vento. Ela ouviu o som do sino de uma ovelha mais próxima, um tilintar agudo que a fez sentir cada fibra do corpo acordar. O frio entrou por entre as frestas da porta aberta e trouxe junto o odor do chão congelado e do mato. Helena fechou a porta com o corpo, apoiando a mão encoberta de lã no batente. As ovelhas estavam adensadas no pentado, 4 fileiras curvadas como um coração. Cabras não, apenas ovelhas, todas com os pingentes de chumbo que ela mesma produziu no verão. Vez ou outra, um estalo de madeira longe anunciava uma árvore que cedia ao vento, mas o que asfixiava mais era a concentração dos olhos lá fora, como se a noite inteira tivesse decidido olhar para ela. Pegou o rádio com as luvas, mãos que tremiam mais por expectativa do que por frio. Burke atendeu no segundo toque, a linha com o chiado habitual, a voz dele velha e compassada, autoridade local, uma das raras vozes que aceitava suas chamadas madrugada adentro. Burke demorou, as respostas sempre chegavam com um pequeno atraso, como se viessem de um outro mundo de papeladas e caminhões. Burke, disse ela, a voz baixa, tem um bocado aqui, muitos, cercando o cercado. Do outro lado, a voz entrou com aquela mistura de cautela e burocracia que ela odiava quando precisava de ação imediata. Helena, quantos? Você tem certeza? A tempestade? A visibilidade? Ela ouviu as palavras do rádio se arrastarem. Burke falou de protocolos, de esperar reforço, de não se arriscar. Helena olhou pela fresta da janela e viu, mais de perto, uma massa agrupada, o queixo das ovelhas trepidando, Rook arfando e baixando o corpo. Havia um lobo ali, um pouco deslocado, com uma marca no pescoço, uma cicatriz, como a linha de uma corda antiga. Helena fixou a vista nele e sentiu um nó seco na garganta. Eu não posso esperar, disse ela. As palavras eram curtas, afiadas como o fio do frio. Um silêncio pesado no rádio. Burke tentou encaixar mais segurança nas palavras, prometeu que faria o que pudesse, mas não lhe deu prazo. Helena desligou. Mantinha o aparelho junto ao corpo como se pudesse extrair dele finalidades mais rápidas. Colocou o rádio no bolso e chamou Rook com um gesto. Ele lambeu as mãos. A decisão já se fazia no corpo dela, não na cabeça. Uma linha de ação pequena, brutal e imediata. Ela sabia o que era preciso. Havia memórias que afloravam nestes momentos, coisas que o sopro da montanha trazia à superfície. No riacho, semanas antes, ela encontrara um lobo morto, meio enterrado na neve, com o focinho pousado entre pedras. O animal tinha uma corda assentada ao redor do pescoço, enfileirada de sujeira e sangue seco. Havia marcas de metal, como se uma coleira tivesse sido apertada até que a pele marcasse. Helena se lembrava de como chorou olhando para aquele corpo e de como, contrariando a sua própria compaixão, sentiu uma raiva sólida se arrastar pelo peito. Quem faria aquilo? Quem prenderia um bicho e o deixaria morrer para atrair outros? A ideia havia se enraizado como uma pedra debaixo do sapato. Alguém estava manipulando a fome, direcionando a necessidade dos animais. Agora, vendo os olhos na escuridão, ela entendeu que aquilo não era só fome. Era uma direção, uma fome com coordenada, quase como se alguém tivesse sussurrado aqui, na escuridão, e os lobos tivessem entendido. Rook farejou o ar e voltou os olhos para a linha de árvores. Ele moveu as patas. Pronto. As ovelhas, tensas, rangiam e sacudiam as cobertas de lã como se tentassem se fazer menores, menos visadas. Helena deixou o bolso do casaco e pegou a pequena ficha de chumbo que usava para contagem. Contar era um gesto ancestral que trazia ordem ao caos.
um por um. 1, 2, 3. O número respondeu a um instinto militar. Ao terminar, notou que a boca ficou seca quando constou que não pôde contar até o fim se algo acontecesse antes do amanhecer. Ela poderia ficar e tentar defender o cercado, levantar fogueiras, acender lanternas, berrar, empregar Hook como linha de defesa, mas as fileiras lá fora eram demais. Havia uma inevitabilidade na estratégia dos lobos. Se empurrados, iriam corroer a abertura, e uma vez dentro, o espaço enclausurado trabalharia contra as oveias. E havia o outro fator, sempre presente como sombra, a possibilidade de que aquilo fosse induzido, uma armadilha que poderia repetir-se em outro sítio, em outra noite. Se quem manipulava a fome humana estivesse por perto, deixá-los continuar seria permitir que praticassem, testassem, repetissem. A decisão de Helena foi como uma gota que cai e começa ondas. Ela pegou o rifle, velho mas confiável, e a pequena bolsa de flares. O flint raspou e a faísca que o velho J.R. ela usara para acender coisa alguma naquela cabana há anos brilhou como promissora ameaça. No bolso, um mapa enrugado mostrando a linha da crista e o vale onde no inverno se formava um córnice, uma borda de neve suspensa que se projetava pela crista como lábio frágil. Quando as condições eram certas, um choque ali fazia a massa da córnice ceder. A queda do peso acima podia mandar toneladas de neve para baixo. Era arriscado, selvagem e possuía a frieza necessária. Uma parede de branco que poderia, de forma impiedosa e sem glória, empilhar-se sobre a massa de lobos como a porta de uma arca. Helena pensou no irmão ao pegar o mapa. Ele havia ensinado a ela os segredos daquela cordilheira, onde as trilhas se escondiam, como ler as linhas da neve, o cheiro das noites antes de uma tempestade. A morte dele, um verão atrás em uma vala cheia de chuva, deixou-lhe uma disciplina crua. Quando a vida apertava, havia que escolher a ação que menos destruísse o que importava. Era isso, pensou ela, que a mão que apertava o arco de seu coração lhe dizia. Ela não ia permitir que as ovelhas pagassem por uma covardia humana. Antes de sair, prendeu 4 ovelhas. Não havia glamour no gesto. Era trabalho frio, pragmático. Escolheu as que estavam no canto do cercado, as que soltavam o sino mais alto, as que ela sabia por nome. Beata, Sorrel, Gilda e a pequena Margo, a única que tinha um tufo branco no topo do focinho. Deixou-as com cordas longas. A ideia era que, uma vez conduzidas até a crista, elas pudessem se mover razoavelmente, mas não escapar. Elas eram isca e, para Helena, talvez também sinete de salvação. Apanhou os sinos, testou o barulho. Precisava de som o suficiente para manter os lobos interessados, mas sem provocar pânico nas próprias ovelhas. Rook andou junto com ela, envolvendo-se num perfume de lã e neve. Ele cheirou cada corda, olhou para as ovelhas e depois para Helena como se perguntasse se aquilo era real. Helena pronunciou os nomes das ovelhas. Seus dedos se entrelaçaram nas cordas como se de fato segurasse o destino de outra vida. Rook aninhou-se contra a perna dela por um momento e depois avançaram. A trilha até a crista era uma sinuosa agulha de neve entre abetos que rangiam e rochas que mordiam as botas. No começo, os lobos a mantiveram em distância, uma sombra que ondulava nas bordas, aparecendo e reaparecendo entre troncos. À medida que subia, ouviu o som de patas sobre neve empacada. Não marcam apenas o som de uma criatura. Há algo no passo do lobo que é música antiga. Leves, econômicos, cada um calibrado para preservar calor e esforço. Quando ela se virou de vez em quando para medir a aproximação, via uma fileira se recompor, uma coesão tão organizada que Helena pensou no que vira em outras paisagens. Alguém sempre havia ensinado, domesticado em graus que a natureza permitiu. No bolso, o flare pesava com um calor próprio, não físico, mas de decisão. O flare vermelho seria a chave visual. Numa noite com a lua encoberta, o vermelho cortaria como uma ferida sobre branco e negro, um ponto de atrito no silêncio. O disparo do rifle não era só o som da bala, era a assertiva do corpo dela contra a possibilidade da tragédia. Precisava do barulho no ponto certo, no ângulo certo. O local do córnice estava marcado no mapa com uma tinta que já ameaçava sair. O vento ali em cima passava diferente, com a satisfação de quem passeia pela borda do mundo. Ela pensou, por um segundo, na velha ética do monte.
fazer o que precisa ser feito, entrar no jogo da natureza com regras duras. Não era prazeroso, não havia retórica heróica. Havia um limite palpável ao qual ela se agarrava, salvar aquelas que dependiam dela. O sol estava abaixo do horizonte, e a escuridão tomou agora uma textura diferente. Não era apenas ausência, mas densidade. O frio mordeu as bochechas de Helena como se fosse um cão invisível. Rook avançava atento, os olhos dele brilhando como dois pequenos faróis. Quando chegaram ao ponto marcado, Helena sentiu o ar mudar, o peso da crista, a sensação de algo que paira. O Cornice se projetava à frente, uma borda de neve que pendia como um lábio de gelo, sendo devorado por pequenas rachaduras que o tempo e o vento tinham esculpido. Ela amarrou as ovelhas numa linha curta, deixando-as não tão próximas da beirada. A intenção era atrair os lobos para baixo, não forçá-los a subir a crista. Se a massa de lobos estivesse concentrada na área do cercado, puxá-los para mais abaixo, onde o Cornice pudesse desabar sobre eles, aumentava a chance de que a maior parte do bocado fosse tomada pela queda. Era um cálculo de probabilidades, doloroso e liminar. Helena respirou fundo e sentiu o passado do irmão como um peso frio e encorajador. Uma parte dela rezou, embora raramente proferisse orações em voz alta. Outra parte arquitetava a física da queda como um capitão que lê mapear das perigosas correntes. Os lobos notaram a movimentação. No início se contentaram em ficar na linha do verde escuro ao redor do vale, observando, olhos fixos. Mas quando o primeiro sino soou com mais ênfase, Beata sacudindo a cabeça e perdendo um passo, o conjunto se moveu. Uma sombra saiu e começou a contornar a árvore, galopando por entre troncos como se tivesse planejado a rota de enxame. Helena viu o lobo com cicatriz no pescoço emergir por trás de um tronco, o brilho de sua marca revelando a mesma linha que vira no animal morto no riacho. O sinal no pescoço não era casual, era história. Ela pegou o flare, sentiu o atrito do corpo contra o tecido, a textura áspera que lembrava cedro queimado. A chama do flare vermelho explodiria como um sol minúsculo no meio do branco, uma cor que dói quando se pensa em sangue e que poderia instigar confusão entre os animais. Helena sabia que luzes e cores criavam respostas nos predadores. O vermelho, em particular, gera nas retinas simplificadas uma intensificação de ação. Históricos e instintos convergiam num único sentimento: movimento. O plano era simples em sua crueldade racional: atrair o máximo de lobos para a vertente inferior, acender o flare, posicionar-se pelo lado do Cornice e, com um único disparo, provocar a queda da borda. Não era infalível, não era infame, era uma aposta que exigia precisão. Se ela errasse o ponto do disparo ou se a neve estivesse mais coesa do que parecia, poderia não acontecer nada. Se a queda se espalhasse de maneira diferente, poderia enterrar suas próprias ovelhas e a si mesma. Cada opção tinha um preço. Helena lembrou do termo que o irmão usava: fazer o cálculo do menor dano. Ele falava assim sobre cortar o galho doente para salvar a macieira inteira. Ela usou a imagem para se fortalecer, como fita elástica que puxa o braço. Ela sentiu culpa, uma que a queimava na garganta, mas a culpa era um tipo de vigilância, mantinha suas mãos firmes no cabo do rifle. Hulk rosnou baixo e avançou um passo. Entre as árvores chegaram mais vultos. A noite se tornou um aquário de movimentos, cada sombra acompanhada pelo som de respiração das ovelhas. Helena fez uma última checagem: a linha das cordas, os nós, o rifle carregado, o flare com o puxador pronto. Imaginou o primeiro clarão vermelho como um grão de fogo que se plantaria na retina de cada lobo e instigaria um movimento quase geológico: deslocamento, redundância e então gravidade. Fechou os olhos por um instante e viu o rosto do irmão. Não era para ele que ela fazia aquilo, mas se não fizesse, a memória de sua ausência, de como ele lhe ensinara a tomar decisões práticas em tempos de aflição, doeria mais. A lembrança não a trouxe conforto, apenas clareza. Helena lembrava de quando eles dois se arriscaram por uma manada perdida num outorno de vento. Ele tomando as rédeas, ela mais nova, aprendendo o peso das escolhas. Aprendera que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de manter o propósito com o medo caminhando ao lado. Ela acendeu o flare.
A chama abriu-se como um pequeno sol entre as mãos, vermelha e vibrante, cuspindo fumaça que cheirava a borracha e metal quente. Na noite, parecia uma ferida recém-aberta. Helena levantou o flare sobre a cabeça e tocou o pulso da ovelha mais próxima, para que o som do sino se propagasse e a ação parecesse mais provocativa. Hulk latiu, curto e agudo. Os lobos responderam como se houvesse um maestro invisível, aproximando-se nos padrões que ela encavalgava com sua estratégia. Ela ainda não disparou, precisava do momento. Precisava que o maior número possível de olhos se voltasse para baixo, para a clareira, para as ovelhas que balançavam suas cordas. Não queria desperdício. Havia um ponto exato no córnice onde uma rachadura fina já se abrira por dias, uma linha quase transparente, onde o vento tinha cavado um começo de falha. Se atingisse ali, o rompimento seguiria a linha e o efeito seria concentrado. Helena respirou até que o ar parecia aquecer um pouco entre o peito e o estômago. Segurou o cabo do rifle, posicionou o apoio entre os joelhos e mirou o ponto. O mundo reduzira-se a um estreito tubo de precisão. O ponto de fissura, as ovelhas, Hulk, a corda fina de ar que separava a ação de sua consciência e a ação na prática. Lá fora, os lobos formavam um semicírculo, concentrados, impacientes. Alguns começaram a ensaiar avanços, pestando a linha de defesa. Um uivo, sobressaltado, cortou a noite e fez vibrar o casco da neve. Quando puxou o gatilho, o som estourou como uma pedra arremessada em um copo. Seco, limpo, e então espalhou-se. A bala cortou o ar e foi buscar o ponto de falha. No mesmo instante, a borda do cornice gemeu como grande animal ferido. Uma rachadura correu, longa e lenta, e depois o ar abaixo explodiu em um deslocamento. O som de algo que se rompe a grande distância e se torna ruído contínuo. Helena sentiu um arrepio que começou na sola do pé e subiu, como se o chão tivesse decidido mover-se. A primeira placa cedeu com um raspe. Depois veio a cascata. O branco caiu em camadas, um colapso de silêncio e ruído. Uma massa que se desprendia do mundo e corria como se fosse uma criatura. O som era um rugido cavado, que queimou o ar e enterrou tudo que tocou sob um manto que não distinguiu pele de pelo. No mesmo instante, Rook perdeu-se na nuvem, e Helena viu apenas um vulto de pelo desenhado pela luz do flare, antes do ruído tomar conta. O cheiro da neve comprimida encheu a boca dela. O coração palpitou estranhamente, uma mistura de alívio gelado e horror contido. O ar tremeu sob os pés, e a visão transformou-se em sombras e branco em movimento, que encobriam a clareira como uma mão fechando-se. Helena tentou chamar por Rook, mas a voz saiu tragada pelo rugido crescente. Aonde quer que a avalanche levasse, ela lembrou-se de cada pedaço da sua escolha e do preço que vinha com ela. Não havia glória, apenas um estrondo que batia no peito como tambor antigo. O flare queimou até a metade, uma chama teimosa no meio do caos. Helena recuou instintivamente para proteger as ovelhas, puxando as cordas, segurando firme para não ser arrastada. A neve golpeou com força, um primeiro assalto que levantou nuvens e disseminou o som em estilhaços. Era possível sentir o impacto do ar mover-se como uma onda, uma pressão que dobrava o corpo e inclinava as árvores. E então, por um instante, breve, hesitante, houve silêncio. Não um silêncio puro antes de tudo, mas um silêncio denso, cheio de partículas de neve flutuando como cinzas num aposento abafado. Helena tossiu, e a vista gradualmente voltou a clarear. Do outro lado do vale, através de uma cortina que ainda descarrilava, ela viu formas que se moviam. Lobos caídos na torção da queda, alguns encolhidos em conchas vulneráveis, outros lutando para emergir. Havia o som de patas batendo contra a neve compacta, de corpos que buscavam fôlego. O que ocorreu logo após seria trabalho árduo: cavar, beliscar-se contra a mão dormente, puxar pelos e descobrir entre o branco quantos ainda respiravam. Mas esse era um capítulo que se estendia adiante, como um corredor de gelo. Helena sentiu o peito bater tão forte que quase doía. A fumaça do flare recuava e Rook voltou a aparecer, sacudindo a pele como um vento menor, os olhos brilhando com algo que era mistura de triunfo e alerta. Ele correu direto para as ovelhas, cheirando e empurrando, e depois voltou a olhar para Helena, como se pedisse instruções. Ela soltou o rifle por um segundo, e os dedos dormiram de frio. O som do rádio vibrou no bolso, mas ela não atendeu. Tudo o que restava era o trabalho imediato.
O ambiente ainda tremia com o eco. O chão, por instantes, parecia querer assentar seu juízo sobre o que acontecera. Helena percebeu que havia um custo que se revelaria no ato seguinte. Nomes a serem contados, perdas a serem medidas, e uma evidência que talvez ligasse tudo aquilo a mãos humanas, que queriam testar a fome de animais como se fossem experiências. Ela se abaixou e enfiou as mãos na neve, cavando com força, buscando a vida sobre a massa. As luvas cortaram os dedos, a neve entrou nas mangas, e a temperatura mordeu com implacável precisão. Em meio à respiração forte e ao bater do sangue, Helena alcançou a primeira ovelha, viva, trêmula, enrolada. Quando puxou, a cabeça dela veio fora e olhou para Helena com olhos que diziam apenas uma coisa: por quê? Havia tanto para contar ainda, e a noite tinha guardado segredos que precisariam ser desenterrados. Na crista acima, onde a cornice se romperá, havia coisas que ainda estavam por ser descobertas. Pegadas que não eram de lobo, restos de materiais estranhos à montanha. Mas naquele instante a prioridade era um fôlego, uma vida, uma contagem. Helena trabalhou, Rook ajudou como focinho, e a noite pareceu, por breves momentos, respirar junto com eles, um ser aguardando saber se conseguiria ainda perdoar o que a mão humana fizera à sua face. Helena cavou com as mãos nuas até que as juntas tiavam de frio. A neve já não oferecia resistência. Era uma massa pesada, encardida, cheia de ar aprisionado. Em cada puxão ela sentiu o peso do que tinha feito. Não orgulho, não justificativa, apenas a clareza de que havia uma escolha, e ela a fizera. Rook, com o focinho brilhando de flocos, ajudava empurrando e mordiscando a lã dos corpos enrolados, como se pudesse arrancar o medo pelo avesso. Quando uma ovelha finalmente veio à superfície, Helena a abraçou entre os braços e a ouviu respirar. Um som fraco, mas firme. Segurou o animal contra o peito, até sentir o calor retornar, até que as orelhas se moveram e os olhos semicerrados acharam foco. As primeiras que trouxe à luz estavam vivas. Outras não responderam. Helena contou sem querer. Beata, Sorrel, Gilda, Margo. Cada nome vinha com uma pontada que atravessava o osso. Havia corpos que a neve embalara com a mesma indiferença com que encobre um campo de pedras. Havia patas entrelaçadas, lã embaraçada em galhos baixos. Ela afastou as mãos de um animal morto e deixou que Rook farejasse com cuidado. Não havia necessidade de chorar ali, ou se havia, era um chorar lento que se guardava para depois, para quando o corpo não precisasse mais agir. Quando o ruído da avalanche se dissipou e o ar voltou a conter apenas sopros e tosses, Helena percebeu que algo além do branco se estendia na encosta. Pegadas. Não apenas pegadas de lobo, aquelas eram tantas que se confundiam, mas marcas humanas, descendo como um traço indelével que apontava para o topo da crista. Havia impressões de sola grosseira, um sulco de roda pequeno e, mais perturbador, restos, um pedaço de nylon, tapinhas de metal encravados na neve, um anel de corrente meio enterrado que brilhava como um dente. A mente dela voltou para o lobo morto do riacho. A corda, a cicatriz no pescoço do animal que viera cercá-la. Aquilo não era acaso. Alguém, em algum momento, passara por ali carregando implementos, parecia ter ficado com pressa, ou sem pudor, e esquecera ou descartara sinais de sua presença. Helena observou as marcas e sentiu que a curiosidade tinha um peso equivalente ao medo. Se havia mãos humanas manipulando animais, o que buscavam? Teste? Crueldade? Experimento mesquinho? Ela não tinha respostas, e isso a deixou com um gosto amargo de raiva. A prioridade ainda era salvar. Trabalhou com ritmo militar, cavar, puxar, enrolar as ovelhas que podiam andar em cobertores improvisados, aquecer, cobrir com mantas secas guardadas no alpendre. As mais feridas levaram compressas improvisadas, neve prensada para estancar um sangue lento, panos amarrados como se fossem costura urgente. Uma criancinha estava tremendo demais. Helena colocou-a junto ao peito, fechou os olhos por um instante e deixou que o calor de seu corpo passasse para o animal. Ao redor, Rook fazia rondas breves, metódicas, rosnando baixo quando julgava necessário afastar um lobo que se aproximava ainda atordoado.
Quando a tarefa imediata teve uma fagulha de ordem, os vivos agasalhados, os mortos cobertos e alinhados para depois contar as perdas, Helena sentiu o corpo ceder numa onda de cansaço que vinha debaixo da pele. O adrenalina, que a mantivera firme nas últimas horas, começou a perder a intensidade, substituído por um peso que fazia as pernas tremerem. Ainda assim, precisava subir, precisava ver o que havia no topo da crista. Se havia mais indícios de seres humanos, se havia equipamentos, talvez pistas para ligar aquele lobo com a marca no pescoço. Rook a acompanhou quando subiu de novo. Entre árvores tortas e pedras expostas, havia pegadas frescas que seguiam o bordo do precipício. Em certo ponto, o cão parou, rovistou e puxou debaixo de uma lasca de gelo uma tira de couro com pequenos mosquetões presos. Helena pegou a tira com luvas trêmulas. Havia uma marca, uma etiqueta rasgada, um número quase ilegível. O ato de segurar aquilo a fez sentir-se mais próxima do culpado. Era como ter segurado um bilhete sujo. No alto, o cenário era de abandono com intenção. Barracas velhas, uma fogueira apagada, latas de comida vazias e um layout de acampamento improvisado como se tivesse sido montado às pressas. Uma guarita de lona tinha cordas cortadas e, em um canto, uma lona ensanguentada com manchas que poderiam ser de óleo, poderiam ser de sangue diluído. Perto dali, meio enterrado na neve, jazia uma coleira metálica, pesada, chumbada, com restos de pelo e um fecho que claramente fora forçado. Não era uma coleira comum de passeio, parecia projetada para prender. Ela pegou a coleira com as mãos e sentiu uma repulsa que era quase física. Prender um animal com aquilo era crueldade deliberada. E então encontrou frascos, pequenos tubos de vidro com tampas corroídas, líquido escuro no interior em pouca quantidade. Um deles ainda tinha rótulo tremido, tranque. O pouco que restou fazia Helena franzir a testa. Tubos plásticos com pontas dobradas estavam no lixo, junto com seringas descartadas. Um pedaço de papel plastificado mostrava instruções, rabiscos numa mão trêmula, doses para pequenos caninos, notas sobre tempo de atração. Helena sentiu o estômago endurecer. Aquilo era prova, e o tipo de prova que mexia com sua moral. Não era só caça ilegal, era manipulação. Se alguém estava aplicando tranquilizantes, prendendo animais e orientando outros a agir como isca, aquilo podia explicar como uma matilha se mobilizava com coordenada, uma fome dirigida por humanos que forçavam o instinto. Ela tirou fotos. O gesto era automático. Toque do polegar no mecanismo pequeno do telefone, o zumbido mínimo que agora se sentia muito alto dentro da noite. Cada clique lhe devolvia um pequeno retalho de certeza. Coleira, frascos, restos de corda. Guardou os frascos em uma sacola plástica do kit de primeiros socorros, enrolou a coleira e as tiras de nylon e as puxou para dentro de uma mochila. Não confiaria na neve para preservar nada. O rádio no bolso vibrou com a voz de Burke, agora menos burocrática e mais urgente. Ele pedira detalhes, perguntou sobre feridos, sobre o número de animais. Helena deu as respostas com rapidez, sem compasso para sangrar emoções. Burke, do outro lado, tentou se comprometer a enviar alguém ao amanhecer. Falou de protocolo legal, de não encostar em nada até a chegada dos agentes, mas prometeu que subiria pessoalmente se pudesse. Não toque em nada que possa ser prova, disse ele com a voz arrastada pelo fio do rádio. Eu vou tentar subir com meu parceiro pela manhã. Você anote, fotografe. Não mexa no que pode ser útil. Helena respirou fundo e arredondou a voz, não para argumentar, apenas para alinhar um espaço de cooperação, na qual ela entraria sem ilusões. Eu vou fotografar tudo, disse ela. Vou tirar provas e vou vigiar. A palavra vigiar caiu no rádio como uma promessa. Burke hesitou por um segundo antes de aceitar. Havia sons de passos, de papéis sendo folheados do outro lado da linha. Prometeu que faria o que pudesse. Helena desligou, sentindo a responsabilidade pender de volta para suas mãos. A madrugada ainda não carregava a solenidade do dia, apenas o frio glacial e um céu espesso. Ela tinha trabalho. No caminho de volta à cabana, carregando a mochila pesada e as ovelhas que conseguira salvar, notou o impacto que a avalanche havia deixado nas cercas. Um poste quebrado, arame solto, o portão entortado, marcas de pata que cortavam a entrada do terreno como se tivessem sido impressas por um cunho pesado.
As ovelhas restantes entraram no curral como se tomassem posse novamente de um pequeno cosmos que era delas, e Helena sentiu alívio ao ver que a maioria, apesar do pânico e dos pequenos ferimentos, parecia se recompor. Contou. Era um ritual que a guiou desde que aprendera a manejar o rebanho com o irmão, passar as mãos pelas orelhas, ouvir sinos, relacionar cheiros. As perdas eram reais, algumas marcas no número total. Ao chegar a um número definitivo, seu corpo permitiu-se chorar. Não um choro alto, mas um fechamento de garganta, um pranto que vinha como exaustão e culpa misturadas. Rook se aproximou e encostou o focinho em sua perna. Ela o agarrou e segurou como quem segura um amuleto. A manhã que se arrastou veio com um céu pálido e uma luz que doía nos olhos. Burke e um homem de rosto curtido chegaram com lanternas e sacos para provas. A sua presença trouxe um tipo de formalidade que Helena tinha esperado. Ele andou pelas trilhas, olhou as marcas e assentiu quando ela mostrou os frascos e a coleira. Tiraram fotos juntos, fizeram anotações, etiquetaram o material que ela entregara. Burke prometeu medidas e, pela primeira vez desde a noite, falou de uma operação que poderia investigar mais a fundo. Telefone à delegacia, chamada a um órgão de proteção ambiental, um inquérito. As palavras soaram como uma linha de segurança posta em prática. Ainda assim, quando os homens foram embora com promessas e papel, Helena sentiu que boa parte do trabalho continuaria com ela. Havia uma vigília a manter, uma cerca a consertar e uma cidade próxima aonde poderia levar provas se precisasse. Ela varreu o pequeno pátio, recolheu a lã que sobrara das ovelhas machucadas, costurou, amarrava e resolveu reforçar o cercado com estacas novas e arames mais grossos. Tudo o que podia fazer para atrasar a repetição daquilo serviria. Os dias seguintes foram feitos de pequenos rituais que transformaram o trauma em rotina. Checar a linha do rádio a cada poucas horas, cuidar das ovelhas, repassar marcas no gelo, anotar qualquer passo humano novo. À noite, Helena ainda fechava a porta devagar e espiava entre as frestas, como se a longa fileira de olhos pudesse, de novo, se manifestar. Rook dormia na soleira, um bloco de calor e vigília. Quando o sono vinha, vinha curto e pesado. Ela sonhava com o lobo de cicatriz no pescoço. Não como uma criatura de ameaça agora, mas como um espelho que a seguia e a observava, deixando-a com perguntas que não cessavam. Em uma das vésperas, sentou-se por horas a examinar as fotos que tirara no alto da crista. Ampliou no telefone as imagens dos frascos e viu rótulos borrados, números que poderiam ser lotes. Havia um pedaço de lona com um símbolo pintado a pressas, talvez uma inscrição de grupo, talvez apenas uma marca. A suspeita humana ganhava contornos, mas não nomes. Burke, ocupado com papéis, dizia que o processo seria lento, precisava de mais provas, de material que explicasse a quem e por quê. Na sua cabana, as conversas com vizinhos trouxeram rumores. Homens que passavam pela trilha em motos, um caminhão que tivera o estepe preso na neve perto do rio algumas semanas antes. Cada rumor era uma corda que puxava o novelo em direções diferentes. Helena não se agarrou a nenhum boato com avidez. Sabia que o pior que se podia fazer naquele momento era condenar sem fato. Ao mesmo tempo, havia uma determinação prática: registrar, documentar, manter a cena viva até que alguém que soubesse enxergar os sinais chegasse. Ela também pensou no aspecto moral do que havia feito. Havia leitores de outros tempos que transformariam sua ação em narrativa de heroína, e havia quem dissesse que provocara uma matança. Helena permitiu a ambivalência, afinal, ela mesma a sentia. Lembrou do irmão dizendo uma vez: "Você não escolhe as coisas que têm de acontecer, só escolhe como vai agir quando elas vêm." A lembrança não amenizou a culpa, mas a conformou a uma espécie de obrigação que, no fim, aceitara carregar. As noites seguintes foram de vigilância, de pequenos reparos e de chamadas para telefones que prometiam investigações. Em uma delas, Burke voltou a subir com 2 oficiais de um órgão ambiental. Eles documentaram tudo, recolheram frascos e a coleira, anotaram detalhes e pegaram depoimento. Explicaram que investigações demorariam, que precisavam identificar a origem das embalagens e a quem pertenciam os equipamentos. Helena acompanhou, metódica, entregando o que podia e guardando para si o resto, a sensação de que, por enquanto, havia algo que ela carregava sozinha: a vigilância do pasto, a atenção às trilhas e às pegadas. Com o passar do tempo, o rebanho se recompôs em grande parte. Novos filhotes nasciam, os sinos retomaram um tilintar menos tenso. Mas havia um espaço que não fechava, a lembrança dos olhares alinhados naquela noite, e a cicatriz simbólica do lobo que aparecera entre eles.
Helena passou a patrulhar não apenas com medo de outra matilha, mas para impedir que alguém repetisse o que já fizera. Subia a crista com rapidez menor, olhos na neve. Ouvia o vento como barômetro de presença humana. Em uma madrugada tardia, meses depois, ela teve um sonho que se acomodou como uma cortina nos dedos. Sonhou com o lobo cicatrizado aproximando-se da beira do bosque. Em vez de vir com fome ou fúria, ele parou, olhou para ela com olhos que já não eram apenas amarelos, eram profundos, quase humanos na calma. A cicatriz no pescoço brilhava sobre a lua como um medalhão ferido. O lobo inclinou a cabeça e, sem violência, tocou o focinho na palma da mão dela. Helena acordou com os dedos da mão úmidos, como se o contato tivesse sido real. No calor daquele instante, sentiu não redenção, nem perdão, mas uma trégua frágil, o entendimento de que a natureza não se apazigua com julgamentos, mas responde a condutas. Ela continuou a vigiar. E prometeu, em silêncio, a si mesma e ao rebanho, que nenhum gesto de indiferença tomaria conta de sua vida. Chamaria as autoridades sempre que visse algo, documentaria, protegeria com novas defesas, treinaria Rook para latir em padrões diferentes de alerta. Não seria investigadora de profissão, seria uma sentinela em seu próprio terreno, uma pessoa que aprendera à força que o cuidado era também uma forma de justiça. As semanas transformaram-se em meses. As investigações seguiram seu curso burocrático, houve possíveis pistas, telefonemas à delegacia, homens que surgiram e depois se provaram inocentes. Nada, até então, apontava diretamente para um culpado único. O caso permaneceu em aberto, com fragmentos de prova amarçados em jornais e arquivos públicos. Helena entregou tudo o que podia. O resto ela manteve como mapa mental e memória de quem estava disposta a não deixar cair no esquecimento. Em casa, a vida se normalizava em rachões e suturas. Quando a neve voltava a bater na vidraça, Helena revisava o mapa do irmão, estudava as linhas de vento e os pontos de fraqueza do terreno, recalculava rotas e rotinas. O rebanho, com o tempo, aprendeu a aceitar os ruídos novos, estacas mais sólidas, postes reforçados, cercas com sinais que lembravam intrusos. Rook envelheceu um pouco, o pelo tinha mais fios claros, a cauda não mais batia com a urgência de antes. Ainda assim era o mesmo guardião, o mesmo que uma vez rosnara para uma noite inteira de olhos. Certa noite, ao fechar a porta e conferir as trancas, ela olhou para o pátio e viu, ao longe, o brilho de algo que poderia ser um farol de estrada ou um sinal de alguém percorrendo a trilha. Ela apertou o rádio ao lado do peito e os dedos bateram um ritmo conhecido. Não era medo puro, era estado de prontidão. No dia em que Burke voltou, havia nas feições dele o traço da promessa cumprida e da realidade morosa da justiça. Passos lentos, papéis ainda a empilhar, mas também um olhar que reconhecia o que ela havia feito naquela noite. O caso não se resolvera por completo, mas havia mais atenção sobre a cadeia de eventos. Agentes procuraram por remessas dos frascos, por redes de caça organizada e por possíveis laboratórios improvisados. Nada substituía o que fizera, nem apagava o preço que pagara, mas havia um sentido de que, pelo menos, não estava sozinha na inquietação. Helena continuou a acordar cedo para checar as ovelhas. Às vezes, em noites de insônia, sentava na soleira com uma xícara de café tão quente que queimava a língua, a observar o pátio e contar até que o senso de ordem retornasse. As ovelhas, dóceis e arredias, balançavam a cabeça e deixavam-se conduzir. E sempre, em algum canto da mente dela, vibrava o eco do disparo que quebrara a crista, não como um som para ser celebrado, mas como um som para ser lembrado, o som de uma escolha feita para evitar um desastre maior. A história da avalanche passou a ser contada por vizinhos em diferentes tons. Alguns aplaudiam a coragem, outros ponderavam sobre os limites das decisões tomadas à margem da lei. Helena não se incomodava com as vozes. Sabia que as perguntas que importavam não eram as que a julgavam de fora, mas as que ela fazia a si própria nas noites longas, quando puxava uma ovelha ferida para junto do corpo e contava as estrelas que o frio não deixava apagar. Havia sempre o mesmo final possível: vigiar. No fim, o que ela fez naquela noite ficou registrado em muitos lugares, em fotos, em depoimentos,
em uma caixa de provas guardada por um órgão que prometera seguir o caso. Mas mais do que em papel, o que perdurou foi uma disciplina. A disciplina de quem entende que natureza e humanidade se tocam de formas que às vezes não são limpas. A disciplina de quem aceita carregar a responsabilidade de proteger o que tem sob seu cuidado, mesmo quando isso implica pagar um preço que a moral não consegue medir em contas simples. Certa madrugada, meses depois, Helena encontrou Rook sentado à beira do curral, olhando para o bosque. O cão não rosnou, apenas olhava. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado dele e ficou em silêncio, sentindo a respiração do animal e escutando o som distante do vento nas copas. Fechou os olhos e, em pensamento, falou ao lobo cicatrizado que estivera no sonho, não com palavras de ordens, apenas com um agradecimento surdo por ter cessado o perigo naquela noite. Antes de entrar, virou-se uma última vez e observou a crista onde tudo acontecera. A neve vinha em camadas finas, como se o mundo estivesse tentando se recuperar do arranhão que a intervenção humana deixara. Helena prometeu a si mesma que continuaria a contar, a vigiar, a fazer o que estivesse ao alcance para que aquela manipulação não se repetisse. Não por heroísmo, mas por dever. O mesmo dever que o irmão lhe deixara em mapas e em palavras curtas. Na soleira da porta, antes de fechá-la para a noite, sussurrou ao vento, a si mesma e ao cão: "Não deixarei que isso aconteça de novo." Rook apoiou a cabeça no joelho dela, e o mundo, por ora, respondeu com a calma que se tem depois de uma tempestade. Não paz absoluta, apenas trégua. E foi com essa trégua, delicada e vigilante, que Helena continuou sua vida entre o rebanho e a crista, pronta para agir se a sombra humana voltasse a mover os lobos como se fossem peças num jogo sujo. Se essa história tocou você, deixe nos comentários o que você teria feito no lugar dela. Se quiser acompanhar outras histórias de sobrevivência e escolhas difíceis na natureza, inscreva-se e confira a playlist com casos semelhantes.